Atenção, igreja! Gostaríamos de informar que este ambiente está sendo fotografado e filmado pela nossa equipe de comunicação. Ao permanecer aqui, entendemos que você está de acordo com o uso das imagens captadas durante este momento especial. Agradecemos a sua compreensão e participação. Olá, nosso culto já... Bom dia, vida plena, se coloque em pé. Te convido a celebrar bastante nessa manhã, na presença do Senhor, amém? Com toda a nossa alegria, na presença dEle. Vamos cantar. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Erga sua voz e cante. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, se alegre e te adorarei com tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia.
Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Minha culpa já se foi e aqui estou, encantado por tanto amor. Sua graça não tem fim, eu cantarei tua bondade pra sempre. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Declare: digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. É sempre digno, é sempre santo, tu és exaltado, exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor,
trono. Relevo. Sinta a presença de Jesus aqui neste lugar. Ao Cristo, nosso Cordeiro Santo. Cordeiro. Mas Ele ressuscitou, Ele não ficou morto. Digno, 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 digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cante pra Ele. Segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Oh, 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 Espírito, abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus.
suas mãos como um sinal de rendição na presença dele nesta manhã. Feche os teus olhos, cante para ele. Tudo o que eu tenho, entregue tudo a ele. Seus pensamentos, seus projetos, os teus relacionamentos, os teus sonhos, o seu dinheiro, a sua casa, a sua família. Entregue a ele. Abra o seu coração mais um pouquinho. Renda a ele. Tudo que eu tenho, tudo. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Tudo é teu, tudo é teu, nós entregamos. Entregue mais, entregue tudo. Tudo é teu. Vamos mais fundo um pouquinho. Entregue, cante. Tudo é teu. Entregue tudo. Descanse nele. Tudo é teu. Entregue na confiança nele. Tudo, nada pela metade. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu, nós entregamos. Levanta suas mãos e comece a declarar isso. Tudo é Comece a derramar essa verdade para esse mês de setembro. tudo. Comece a declarar: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Eu sou no primeiro domingo do mês de setembro. Eu estou aqui na tua presença, declarando, Senhor, que tudo que eu tenho é teu. Toda a minha vida, todas as minhas decisões, Senhor, tudo que eu tenho como preocupação, ansiedade e todas as coisas que estão aparentemente travadas em minha vida, tudo, Senhor, está no controle do Senhor. E nós liberamos agora, liberamos uma palavra sobre esse mês, liberamos, Senhor, uma liberação do Espírito para esse mês. Senhor, nós consagramos o nosso mês de setembro na tua presença, declarando que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que está atento a tudo aquilo que nós fazemos. Olha para as intenções do nosso coração, meu Deus, e libera sobre nós um caminho justo, um caminho de fidelidade. Senhor, nós oramos agora que essa manhã seja cercada da tua glória, seja cercado da tua presença. Espírito Santo, ouve a oração dos seus filhos nessa manhã. Senhor, nós clamamos a ti por um renovar da nossa alma, por um espírito quebrantado, por um espírito de discernimento. Senhor, nós oramos agora para que as coisas que estão liberadas nos céus venham para a terra. Abra suas mãos agora, abra suas mãos e receba a porção de Deus para esse tempo e para essa estação. Senhor, eu oro agora sobre meus irmãos e irmãs, venha sobre eles a porção do Espírito. Tu és a nossa porção, Tu és aquilo que nós precisamos, Tu és tudo, Senhor, tudo que nós precisamos. Revela, abre os nossos olhos para que nós possamos ver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã. Você pode dar um aplauso a Cristo nessa manhã. Ele é digno. Nós cantamos sobre o quanto Deus é bom e o quanto Ele é digno.
Irmãos, quando nós adoramos ao Senhor e dizemos o quanto Ele é para nós, um caminho está sendo aberto no meio do deserto. E nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para esse mês de setembro, em nome de Jesus. Então, antes de você se assentar, diga à pessoa que está do seu lado, diga: vai ser um grande mês para você, vai ser um mês poderoso para você. Pode se assentar. Hoje é o culto de ceia, nós vamos participar da ceia no final desse culto. Nós vamos, durante esse culto, nos preparar também para participar desse momento tão especial que é a mesa do Senhor. Bom, gente, nós estamos tão felizes de poder entrar no mês de setembro com essa convicção de fé. E é tão importante quando nós olhamos para o mês de setembro, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que está no meu espírito para o mês de setembro. Eu sinto que existe um espírito de coragem que o Senhor vai derramar sobre nós nesse mês de setembro. Esse mês vai ser um mês onde nós vamos ter coragem de andar por fé em coisas que nós estamos crendo apenas como um sonho. O que eu tenho ouvido do Senhor para esse mês de setembro é que o Senhor vai preparar um caminho para que nós tenhamos coragem de percorrer por ele, mesmo que esse caminho seja muitas vezes um caminho cheio de pedras, obstáculos. Mas eu sinto que o Senhor está nos colocando uma armadura de coragem para o mês de setembro. E Ele está nos afiando, nos preparando. Eu compartilhei com os homens na oração das 5h30 agora que nós tivemos na sexta-feira, que o Senhor estava colocando uma espada em nossas mãos, um escudo, e estava nos preparando com uma armadura, porque o que Deus está para nos entregar vai precisar de coragem. E é uma revelação no Espírito que eu sinto para esse mês de setembro. Deus vai te dar coragem para você investir, vai te dar coragem para você fazer mudanças, vai te dar coragem para você determinar algumas coisas na sua história, na sua jornada. Alguns de vocês estão pensando: faço, não faço? Então esse é um mês de decisão, mas é um mês de coragem no Espírito. E eu sinto que o Senhor está para liberar algo sobre nós que vai ser além do natural, vai ser sobrenatural. Tem coisas que são naturais, que a gente ora, a gente diz: não, o Senhor liberou sobre nós, houve uma porta aberta. Mas existem coisas que você vai dizer: foi sobrenatural, foi Deus que liberou, foi Deus que fez. E essa é uma convicção, uma confiança que nós temos em nosso espírito. Em 2 Coríntios capítulo 9, coloca para mim o texto que eu passei para vocês. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, existe uma questão na generosidade, na fidelidade. Quando nós conhecemos a Cristo e os dízimos e ofertas, não é para quem está apenas começando na fé, é para quem entende a fidelidade de Deus para com essa pessoa. Então não tem como nós andarmos com Deus e não entendermos a fidelidade dEle, participarmos da obra que Ele colocou em nossas mãos, participarmos da igreja que Ele nos deu como família para pertencer. E a coisa mais linda é que nós lidamos aqui com finanças, e eu me sinto muito honrado por Deus por me dar essa igreja como uma igreja para pastorear. E eu não sei até quando, porque Deus determina o começo e o fim de todas as coisas, como Ele determina para nós o respirar e o nosso chamado para estar com Ele na eternidade. Esse é o nosso Deus. Mas eu me sinto muito honrado de participar de uma igreja e servir essa igreja com as minhas próprias finanças, desde quando era criança, mas também ver que cada pessoa que chega faz isso com alegria, porque está vendo a obra das suas mãos. Ao você semear seu dízimo, suas ofertas, você está vendo isso acontecer. Irmãos, não se engane, a tua oferta não é revertida em telão, tua oferta não é revertida em luz, tua oferta não é revertida em cadeira, tua oferta não é revertida em ar-condicionado. E eu fico feliz de poder dizer para vocês: não, nós estamos investindo os recursos dessa casa com muito zelo, e vocês estão vendo isso acontecer. Mas não tem a ver com telão, não tem a ver com luz, não tem a ver com ar-condicionado, com cadeira, tem a ver com vidas, tem a ver com gente salva, tem a ver com crianças aprendendo a palavra, adolescentes sendo imersos na palavra, tem a ver com casais sendo restaurados, tem a ver com famílias sendo restauradas. É isso que nós investimos.
Nós colocamos nossos recursos com alegria. Por quê? Porque eles estão vindo, eles além de nos abençoar e preparar um caminho para andarmos com coragem. Por isso que Jesus nos mostra que a fidelidade agrada a Deus e quebra um espírito chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Mas as Escrituras também diz que nós podemos fazer prova de Deus. Eu tenho ouvido muitas pessoas que têm uma vida de fidelidade, em algumas situações desafiadoras, elas dizem: pastor, eu fiz prova de Deus. Eu fiz uma prova de Deus. Por quê? Porque a Bíblia me permite fazer isso com zelo, com amor. Irmãos, eu estava no Maranhão agora, numa igreja linda do pastor Antônio e da pastora Thay, uma igreja de 2 anos e meio. Eles fazem parte do MFI, eles fazem parte do meu elo. E quando eu conheci o Antônio, eu não sabia como era a igreja dele, não sabia a história dele. E ele veio então para nos visitar, e quando ele chegou aqui, eu apresentei a igreja. Ele estava com uma igreja pequena em um lugar. E quando ele chegou aqui, ele foi muito quebrantado pelo Senhor. Quando ele subiu, não tinha ninguém aqui. Eu estava lá atrás conversando com a Naine e com a Thay, e de repente eu vejo o Antônio dobrado, com os joelhos aqui no altar e chorando. E eu vi que ele pegou um envelope e ele colocou uma oferta nesse envelope. Eu só vi isso, ele perguntou: pastor, posso entregar para você? Eu falei: não, coloca no gasofilácio, eu não toco em dinheiro aqui. Ele então colocou no gasofilácio, e tudo bem, não perguntei para ninguém, porque aqui a gente nunca sabe quem oferta, quem não oferta, quem devolve o dízimo, quem não devolve o dízimo, porque o céu é que tem que saber sobre isso. Agora, quando eu cheguei lá agora, eu vi uma igreja que conseguiu sair de um lugarzinho pequeno e está num lugar para mais de 2.000 pessoas. O terreno deles 5.000 metros quadrados. Eles compraram agora mais um terreno de 3.000 metros quadrados. Eles tiveram 2 cultos com quase 1.000 pessoas em cada culto. E ele então testemunhou para mim. Ele falou: pastor Márcio, eu preciso contar esse testemunho para você. Se a sua igreja soubesse o ambiente de milagre que eles encontram todos os dias lá, porque o dia que eu entrei lá, o Senhor falou comigo: esse é um lugar de milagre, e toda oferta que você colocar aqui vai trazer para você tanta abundância. E ele então dobra os joelhos, ele diz: Senhor, eu vou dar uma oferta, eu acredito que deva ter 3.000 lugares aqui. Ele me contou agora, nesse final de semana: eu vou dar uma oferta para cada pessoa que vem no culto, R$1 para cada pessoa. Ele entregou uma oferta de 3.000, ele falou para mim. Eu nunca toco em questão de valores aqui desse altar, mas eu preciso falar isso para vocês. Ele disse: Senhor, porque um dia eu vou ter uma igreja com uma vida plena, e eu vou ter uma igreja que vai ter tantos recursos para abençoar outras igrejas. Ele colocou isso no coração. Ele disse: pastor, quando eu saí de lá, 3 meses depois, um jogador foi na minha igreja e ele deu uma oferta de R$8 milhões. E ele disse para mim: pastor, e eu tenho visto Deus fazer tantas coisas, e eu me lembro todas as vezes que chega uma oferta. Esses dias nós estávamos para fechar o ar-condicionado, ele falou: veio uma irmã e deu R$400 mil. Esses dias eu estava para comprar as cadeiras, um outro irmão veio e deu R$100 mil. E ele disse: toda vez que vem esses valores que eu nunca experimentei na minha vida como igreja, para poder executar algumas coisas, eu lembro da oferta, que eu estava naquele altar, e o Senhor falou comigo: aqui é um lugar de milagres. Irmãos, então eu entendo que muitas vezes nós não percebemos a família boa que nós temos, o emprego bom que nós temos, os amigos bons que nós temos, porque nós estamos tão acostumados com o ambiente. Mas há um ambiente de milagres aqui. Há um ambiente que Deus libera, e se a gente está sensível, a gente começa a servir, a abençoar, a entregar, a ofertar, a ser fiel. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos num ambiente de milagres. É como Jesus no tanque de Betesda. As pessoas estavam esperando as águas se moverem, mas não perceberam a presença dele naquele lugar. Irmãos, tem momentos que o que Deus está querendo fazer com você é parar de achar que a solução está no crescimento das suas vendas, na produção que você faz lá na tua empresa, ou na criatividade. Não está aí, está na presença de Jesus que chega. Pare de olhar para as águas e comece a perceber Jesus no ambiente, e Jesus está aqui. É por isso que quem ama dá com alegria.
E é por isso que eu creio que Deus também vai liberar sobre nós esses milagres criativos. Eu estou crendo sobre coisas que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho orado, algumas pessoas têm vindo, pastor, ora pela minha empresa, ora por isso. Eu tenho declarado sobre coisas sobrenaturais. Eu quero declarar sobre você também nessa manhã. Você vai experimentar coisas tremendas em Deus. Então, abra suas mãos e eu quero orar por você. Apresente a tua oferta diante do altar. Apresente seus dízimos, sua fidelidade, conserta a sua vida na área financeira para esse mês, para que você possa entrar num lugar de confiança. Deixa todo julgamento, quebra toda a estrutura que o inimigo está querendo colocar na sua mente para impedir você de ser generoso. Pai, eu oro agora para que o seu povo possa entrar num lugar de confiança, de paz, de alegria. Senhor, no Espírito, Senhor, nós oramos agora para que esse mês seja um mês de abundância, de milagres. Senhor, nós oramos para que todos aqueles que estão colocando propósitos diante do Senhor, aqueles que estão no Espírito dizendo, Senhor, eu também quero experimentar coisas sobrenaturais. E aquele que experimenta coisas sobrenaturais também entrega coisas sobrenaturais. Senhor, nós oramos, Senhor, sobre o teu povo e liberamos uma palavra que esse mês de setembro vai ser um mês que eles vão ter testemunhos para contar das obras poderosas do Senhor nas suas vidas, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém. Queridos, nós vamos fazer uma oferta nesse mês de setembro para que essas coisas sejam liberadas em nome de Jesus. Então você pode fazer isso através do Pix, através dos cartões e das maquininhas que estão ali nas laterais, ou se você vai fazer isso em espécie, você pode fazer isso nos irmãos que estão nos corredores, mas entregue ao Senhor algo para esse mês de setembro em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar enquanto isso. Descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que quer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus.
Olá, Vida Plena, eu sou o Júnior e chegou a hora de contar para vocês tudo o que vai acontecer na nossa igreja nos próximos dias. Então, fique por dentro. Está chegando a Conferência de Mulheres por inteira, um tempo especial de comunhão. Devemos confiar na promessa de que o Senhor está sempre conosco. Com Moisés, vamos aprender que devemos dominar a raiva, mesmo em situações desafiadoras. E vamos aprender com o rei Josafá a buscar coragem no Senhor e adorá-lo em todo momento. E vem aí mais uma turma do Escola de Cura, de dentro para fora. Seremos ministrados sobre paternidade e restauração da nossa identidade como filhos. Então não perca essa oportunidade de viver uma grande transformação de dentro para fora. E agora estou aqui para te fazer um convite. Você quer melhorar a sua vida espiritual? Então eu te convido a fazer o TD, Treinamento de Discípulos, um curso com conteúdos feitos pela nossa própria igreja, preparados para fortalecer a sua fé e fazer você viver aquilo que Deus tem pronto para a sua vida. Bom, igreja, por hoje é só. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Olá, Vida Plena. Muito bem, muito bem. Bom, gente, eu tenho uma grande encomenda nessa manhã. A pastora Naine está pregando em Londrina, né? E ela está pregando uma conferência de mulheres lá em Londrina. E ela disse: amor, você precisa dar o aviso da sua vida sobre a conferência de mulheres que começa nesse sábado. Então, eu quero dizer que qualquer coisa que ela perguntar para vocês, mulheres, pastor, foi o melhor aviso que a gente recebeu de todos os anos, foi esse que o pastor fez nesse domingo. Então, por quê? Porque essa conferência realmente é uma conferência muito marcante, é uma conferência onde está se reunindo, gente, uma multidão de mulheres. Essa igreja, ela tem uma característica, a mulherada aqui, elas são muito fortes. Eu acho que vem de uma identidade nossa, que nós honramos as mulheres no púlpito. Mulheres aqui têm voz, mulheres aqui elas não são esposa de pastores, mulheres aqui são pastoras, mulheres aqui fazem trabalhos executivos, elas coordenam muitas áreas, porque nós acreditamos no valor da mulher. Até porque a mulher da nossa geração, ela é uma mulher forte, é uma mulher super cheia de talentos, e a gente nunca vai abafar esses talentos. Por isso, uma reunião só delas nesse final de semana. Coloca para mim a tela, por favor, da conferência de mulheres. Esse final de semana, essa conferência por inteira vai falar de 3 assuntos: espírito, alma e corpo. Então, as mulheres que vão estar aqui serão poderosas. Pastora Sônia, que é uma psicóloga, vai falar sobre
ser inteira na sua alma, nas suas emoções, pastora Elaine, e daí é o problema para a gente como homens, porque delas voltam para casa enlouquecidas para mudar a dieta, e daí é um problema, mas assim, a gente vai ter que adaptar isso. Eu nunca mais comi margarina depois que a pastora Elaine veio aqui na igreja, e outras cocitas mais, o pozinho da morte, enfim, coisas que eles falam, e quem se lasca é a gente, tá, gente? Então, mas de qualquer forma, manda sua mulher para cá e peça para ela ser um pouco seletiva, estou brincando, não, que ela seja por inteira aí, e a pastora Naine que vai trazer uma palavra sobre a vida espiritual, sobre esse lugar para andar com Deus, e sem falar que vai ter uma feira de empreendedoras, muita alegria, mulher junto é aquela coisa que a gente sabe o que acontece, e nosso time de adoração que é o melhor de todos, em nome de Jesus, amém? Então, espero vocês, porém, eu preciso também convidar alguns homens que possam vir servir na conferência de mulheres. Você está dizendo assim, quer saber, eu vou lá e vou dar o meu tempo para minha esposa, para minha mãe, poder desfrutar. Nós estamos precisando de alguns homens para poder servir na conferência de mulheres. Então, entre em contato com o seu líder, ou ligue para o escritório, ou dê o seu nome lá atrás. Mas, irmãos, por favor, venha ajudar nessa conferência que tem bastante trabalho para que as mulheres possam ser bem ministradas e nós podermos servi-las. Também quero lembrá-los que nós vamos ter a Semana da Cultura Evangélica, um projeto de lei que o pastor Samuel conseguiu instituir no município. Ele é um vereador aqui na cidade e ele então instituiu a Semana da Cultura Evangélica, uma semana inteira para a gente ter a oportunidade de servir a sociedade, fazer trabalho social, fazer cultos e fazer a marcha para Jesus que vai acontecer aí no mês de outubro. Então eu quero convidar você, agora mês de setembro, né? Eu quero convidar você e vamos ter o culto cívico que vai começar a Semana da Cultura Evangélica, vai começar aqui na Vida Plena, dia 19, sexta-feira, vai ser muito especial. Amém? Bom, vamos para a palavra, então, queridos. O Senhor tem falado conosco sobre nós olharmos para a nossa casa e olharmos para a nossa cidade. E nós estamos numa série de pregação que nós estamos chamando de Casas de Paz. É um projeto do qual o Senhor colocou no nosso coração para que nós preparássemos a igreja para olhar não apenas para si, porque aquele que é abençoado, abençoa. Diga comigo, quem é abençoado, abençoa. E quem abençoa é abençoado. Irmãos, e quando nós não apenas vivemos uma vida olhando para nós, quando nós não andamos construindo uma história que tudo tem a ver conosco, quando a gente entra num lugar de misericórdia, empatia, generosidade, olhando para o outro que está sofrendo, também Deus cuida da nossa casa. Deus também trabalha em nossa casa. Semana passada o pastor Oca pregou sobre 4 casas. Ele falou sobre a sogra de Pedro, e para Jesus entrar na casa da sogra é uma bênção também, né? Era para ser uma piada, mas tudo bem. E ele pregou sobre a casa de Simão, o fariseu. Ele pregou sobre a casa de Mateus, e ele pregou sobre a casa do pastor Oca. Como ele entrou na casa e mudou a realidade da família dele. Quando Jesus entra numa casa, ele muda a realidade para sempre. E eu quero falar sobre algumas casas nessa manhã, e nós vamos falar nessas semanas sobre as casas que Jesus entrou. E a nossa oração é para que o Espírito Santo recorde você de como ele entrou na sua casa. Porque uma pessoa que não tem gratidão, uma pessoa que não consegue encher sua vida de dizer, Senhor, o Senhor entrou na minha vida quando eu nem nascido era, você entrou na minha vida quando os meus pais te encontraram. O Senhor entrou na casa dos meus avós e isso fez com que toda a nossa geração te conhecesse. Senhor, o Senhor entrou na minha vida quando eu tinha 10 anos, 12 anos. O Senhor entrou na minha casa quando eu tinha 20 anos. Eu não sei qual a idade, eu não sei em que momento, eu não sei em qual estação você estava quando Jesus entrou na sua casa. Mas nós não temos como olhar para a nossa vida sem ser grato em primeiro lugar.
como a paz entrou na nossa casa, como os passos de Jesus nos guiou na nossa jornada de fé, porque um dia Ele entrou na nossa casa. Então olhar para isso, e toda pessoa que é grata, ela não apenas guarda aquilo para si, ela foi abençoada, ela vai abençoar. E é por isso que alguém que foi abençoado levou Jesus até a tua casa. E agora chegou a nossa vez de olhar para os nossos vizinhos, olhar para os nossos amigos, olhar para os nossos colegas de trabalho, olhar para o nosso chefe, olhar para os nossos sócios, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, porque tem muitas casas que Jesus ainda quer entrar. E nessas semanas a nossa oração é para que você possa ser grato a Deus, porque algumas casas que você vai perceber que Jesus entrou, tem muito a ver com a casa que você tinha e que você não tem mais. Mas também tem muito a ver com as casas, irmãos, que você conhece, e que se ninguém levar Jesus para lá, a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? E você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser uma pessoa que conhece a Bíblia inteira, você precisa ter um testemunho, você precisa ter uma mensagem. E é por isso que a minha oração e a nossa oração, o nosso jejum dos pastores nesses dias, dos líderes e dos supervisores, é para que vocês possam ouvir o Senhor. Senhor, em qual casa o Senhor quer que eu entre nesses próximos dias? Então, esse projeto é para que você possa ser grato a Deus, mas também para que você possa ouvir, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? E como nós vamos fazer isso? Daqui 3 semanas, 2 semanas, nós estamos abrindo para que todos nós, por 4 semanas, possamos entrar na casa de alguém nessa cidade. 2 a 2, como Jesus ordenou. 2 a 2. De amigos, vizinhos, pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho, pessoas que às vezes a gente nunca pensou que o Senhor ia colocar um peso no nosso coração para fazer o convite. Eu posso ir na sua casa 4 semanas para trazer uma palavra, para levar uma palavra e fazer uma oração, coisa rápida, 20 minutos, 30 minutos no máximo, para que eu poder tocar a sua família. E como fazer isso? Nós estamos preparando todo o material, existem alguns protocolos que você pode pegar mais informações com o seu líder de GC, mas às vezes você ainda não está no GC e você diz, pastor, eu tenho uma casa de uma pessoa que se enquadra dentro dessa casa que Jesus entrou. Como eu faço para alguém ir comigo? Então você pode entrar em contato com alguém aqui do escritório. Nós vamos ajudar você a encontrar um parceiro para que essa casa também possa encontrar Jesus. Irmãos, existem casas nessas cidades que precisam de Jesus, porque um dia Ele nos alcançou. E nós vamos alcançar essa cidade para Jesus, amém? Amém ou não amém? Quantos são gratos por aquilo que Jesus encontrou você, entrou na sua vida? Irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre casas onde Jesus trouxe transformação e milagre. Como eu disse, Jesus entrou na nossa vida e tudo mudou, por isso nós somos gratos. E agora nós vamos olhar e que o Espírito Santo possa nos dizer, nos lembrar. Irmãos, nessas semanas, enquanto você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai dar nomes para vocês, que às vezes não vai fazer sentido nenhum. Você diz, mas como que eu vou ter coragem de pedir a essa pessoa para entrar? Ouça a voz do Espírito. Por quê? Porque essa pessoa já está sendo trabalhada pelo Espírito Santo enquanto você está orando por ela. É Deus que vai preparar o caminho. Irmãos, tem tantos testemunhos de pessoas que vieram para Cristo através de mensageiros que foram nas casas delas. O pastor Oca testemunhou semana passada sobre a sua própria história. E a próxima casa que nós vamos falar hoje é a casa do paralítico pelo telhado. Em Marcos capítulo 2, versículo 1, Jesus entra nessa casa e tudo muda. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Eu estive lá em Israel e eu encontrei a possível casa. Eles têm a ideia da possível casa e como eram as casas da época em que isso aconteceu.
Alguns estudiosos dizem que esse milagre provavelmente aconteceu na casa de Pedro. Então olha o que estava acontecendo nesse ambiente. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus estava na casa. Vieram alguns homens trazendo-lhes um paralítico carregado por 4 deles. Amigo de 4 homens, que não conseguia andar, que estava paralisado. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles falaram, não, ele precisa encontrar Jesus. Ele tem uma paralisia, ele precisa encontrar Jesus. Está cheio de gente, parece impossível eles chegarem até Jesus. Então o que eles fazem? Eles dizem, nós não vamos deixar esse amigo sem encontrar Cristo. Eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Pensa o trabalho, sobe, desce. Os telhados eram feitos em camadas, eles tiveram que tirar todas as camadas, Jesus pregando, e eles tirando todas as camadas do telhado, e agora eles guiçam o paralítico naquela maca, e aquele homem, eu fico imaginando aquele homem, que desespero. Eu me lembro agora, uma pessoa ia vir dos Estados Unidos, ele tinha problema de mobilidade, e nós precisaríamos levá-lo por lá, mas era uma pessoa que vinha pregar. Nós estávamos todos muito preocupados no MFI, como a Vida Plena ia fazer a acessibilidade desse irmão. Então nós pensamos em tudo, irmãos, carregamos ele assim. Daí fizemos até um teste, vamos ver como que faz alguém carregado pelas escadas, a pessoa balançar. Não vai dar certo esse negócio. Então não, vamos colocar ele, não tinha como. Vamos alugar uma escada rolante, não tinha como. Porque senão ele teria que dar uma volta lá pela frente, aquele transtorno, e a nossa sala de acolhimento de pastores era aqui embaixo, um transtorno. Nós pensamos, Deus, pedimos que o Senhor nos dê velocidade para colocar esse elevador para facilitar a nossa vida. Nós temos um elevador que a gente não conseguiu colocar ali ainda. Mas irmãos, quando esses homens chegam, eles pensam assim, não tem elevador? Não tem. Não tem como uma escada rolante? Não tem. Então, vamos amarrar ele na maca e vamos isso. Agora eu fico pensando no paralítico, todo desconfortável, sendo levado pelo teto, aquela coisa, diz, gente, mas esse Jesus tem que ser muito bom para vocês fazerem tudo isso para eu chegar até ele. E esses amigos não foram impedidos, eles fizeram de tudo para levar o seu amigo para Jesus. Eles fizeram tudo o que eles podiam. Irmãos, eu não sei quantos de vocês foram difíceis para vir para o Evangelho. Eu não sei quantos de vocês tiveram amigos que ficaram insistindo com vocês. Eu não sei quantos de vocês tiveram amigos que convidaram. Não sei quantos de vocês tiveram amigos que quase amarraram vocês, falaram, não, você vai, não, você vem. E ele insistiu, ele te chamou, ele foi até você. Parecia até um chato. Mas depois que você encontrou Jesus, aquilo que paralisava a sua vida se tornou testemunho da sua história e você está aqui hoje. Você lembra desse amigo? Quantos tiveram um amigo assim? Insistente. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então, Jesus percebeu logo o seu espírito, que era isso, em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, ele disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Porque isso é uma obra de dentro para fora? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos igual coisa, nunca vimos nada igual, nunca vimos isso acontecer entre nós. Tudo porque 4 amigos colocaram em seu coração, esse nosso amigo precisa de Jesus. E Jesus vai fazer esse milagre numa casa. E eles então decidem, todo o esforço que eles receberam, todo o esforço que eles tiveram, eu fico imaginando a gratidão daqueles amigos em ter encontrado Jesus. Eles falaram, você precisa encontrar Jesus também.
Irmãos, existe algo que em nosso coração que a gente é tão grato, que a gente vai tirando camada por camada do que for preciso para trazer alguém para Cristo, porque assim foi feito com a gente. E se você pergunta para Jesus: Jesus, quem o Senhor quer encontrar? Quem está paralisado? Jesus, quem o Senhor precisa encontrar que está de alguma forma impedido de se mover, ou emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, ou com uma doença, ou com uma situação que está paralisando a sua alma? Você percebe que aquela família, ela está destruída. Irmãos, nós temos amigos que precisam de Jesus. Amigos que muitas vezes falam muito, amigos que diante dos outros são divertidos, mas você sabe que há uma paralisia em sua alma. E o Espírito Santo precisa de pessoas que estejam dispostas a dizer: Senhor, se for preciso pregar o Evangelho para alguém e tirar camadas e fazer todo um trabalho, nós faremos. Se as camadas forem 4 semanas do meu tempo, orando por uma pessoa, indo na casa dessa pessoa, para que essa pessoa encontre Jesus e a sua vida seja mudada, Senhor, eu abro mão do que for preciso. Irmão, sabe o que eu creio? É que Deus vai revelar para você amigos que estão paralisados porque um dia você já esteve e alguém tocou a sua vida. A segunda casa que Jesus... A próxima casa, porque o pastor Oca falou de 3 casas que Jesus entrou, mais a dele. Mas a próxima casa, eu acredito que são 10 ou 12 casas que Jesus entrou e que os evangelhos demonstram sobre isso. A próxima casa, a casa de Jairo. Jairo era um homem de posição elevada, um líder religioso da sinagoga. E algo acontece com Jairo. Jairo era extremamente respeitado. Jairo era aquele que organizava a leitura da Torá. Ele era o que fazia a gestão do culto. Jairo, ele era responsável pelos alunos que estavam aprendendo as leis de Deus. Então ele era um homem respeitado. Ele era um líder religioso que todos admiravam. E Jairo estava começando a ter uma sensação de que toda a sua religiosidade, todo o sua religiosidade roxa, sabe aquela coisa do essa pessoa é tal roxo, essa pessoa ela não aceita outra coisa porque ela mantém o padrão da família dela. Jairo era essa pessoa. Mas algo acontece na vida de Jairo. Em Marcos capítulo 5, versículo 35 em diante, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, eles foram em 4 pessoas para essa casa. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jairo, Jesus viu que tinha um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai da menina, o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. No original do grego, Talita cumi significa menininha. Menininha, levante-se. Então, imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Irmãos, o que é interessante nessa casa que Jesus entra é que essa pessoa era uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa conhecedora da palavra. E alguns de vocês aqui já foram pessoas que praticaram com fidelidade religião. E de repente um amigo seu começou a falar
de vida, relacionamento, de esperança. Começou a pregar para você sobre algo muito maior do que apenas você fazer penitência ou você praticar um tipo de religiosidade. Ainda que fiel, ainda que sincero. Você já foi assim? Porque o homem, ele tem uma necessidade de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou no homem a eternidade dentro dele. Então o homem está sempre à busca de algo. Então ele vai para movimentos, seja movimentos que mostram e tem algum tipo de expressão, que tem ídolos ou não, homens que têm um tipo de religiosidade, até mesmo dentro da própria igreja evangélica. É por isso que o evangelho é mais do que você fazer parte de uma religião. O evangelho é você viver uma vida com Deus, de relacionamento com Deus Pai, sabendo que Deus é bom, sabendo que não há culpa em você, sabendo que Ele te salva para agora e para a eternidade. E não existe nada melhor, e eu preguei isso algumas semanas atrás, não existe nada mais tremendo do que o homem ter paz com Deus. O homem ser em paz com Deus, ele vive num tormento, ele vive numa acusação, que não são as pessoas, mas dentro dele, o próprio Deus está na sua consciência dizendo, está errado, é pecado, e a religião só encobre isso. Por isso eu me lembro quando eu estava buscando uma religião, eu estava frequentando algumas reuniões dos congregados marianos, homens que queriam ficar fazendo rezas o tempo todo. Eu frequentei essas reuniões algumas semanas aos 12 anos de idade, sozinho. Alguém da minha creche, da minha escola, amiga da minha mãe, falou: Lena, já que vocês não têm uma religião, eu vou levar o Márcio para a igreja e eu vou fazer a primeira comunhão dele, crismar ele. E eu estava tão empolgado, eu não via a hora de tomar a hóstia. Eu nunca coloquei a hóstia na boca, só a Santa Ceia. Eu vou pedir emprestado para o meu amigo aqui da cidade uma hóstia. Não pode. E eu respeito demais, gente, respeito mesmo. Até porque esses dias fui tomar café com o Dom Celso, que é o arcebispo de toda a região. Um homem tão amável. Porque um amigo meu de Apucarana, um pastor Valdir, que já foi recolhido pelo Senhor, disse para mim assim: Pastor Márcio, meu amigo Dom Celso foi transferido para São José, e aqui nós nos reuníamos uma vez por mês para orarmos juntos. O Dom Celso contou coisas para mim que eu não posso contar para vocês, mas experiências que ele teve com Deus. Ele disse: esse foi meu amigo Márcio, quando minha irmã morreu, alguém da família dele morreu, pastor Valdir veio de Apucarana para acompanhar o seu amigo, um arcebispo da igreja católica, ao velório. E o pastor Valdir sempre dizia para mim: Márcio, eu creio que Jesus entra em toda casa. E a obra é dele no final das contas. Eu não quero me comprometer com nada, porque minha voz tem alcançado a internet. Eu fecho aqui essa história. Eu fui assim. Alguém estava buscando uma religião sincero. E de repente uma mulher simples, uma mulher que não era uma mulher que tinha um conhecimento profundo da palavra, ela parou por uma criança de 12 anos. E ela falou: Jesus quer entrar na sua vida, Márcio. Por isso, quando Jesus entrou na casa de Jairo, Jesus estava entrando na casa daquela menina, da filha dele. E é por isso que Jesus olha para ela e diz: Talita cumi. E Jesus fez isso comigo, Jesus fez isso com você, Jesus fez isso com os seus filhos. Ele entrou na nossa casa, ele disse: levante-se. Algumas coisas estavam mortas em nós que nem a religiosidade conseguiu reviver. Algumas coisas na minha e na tua vida estavam mortas ao ponto que de nenhuma idolatria e nenhum culto aonde havia consagração e nenhum tipo de trabalho e nenhum tipo de coisa que você pudesse fazer na encruzilhada ou qualquer tipo de experiência que você tivesse no espiritismo ou qualquer outra coisa, nada disso consegue te levantar. Quem entra na nossa casa e pode nos levantar é quando Jesus entra e diz: Talita cumi.
E o que é interessante é que Jesus não chega com aquela autoridade, e isso fala muito para nós quando Jesus entra na nossa casa. Jesus não entra como um erudito, Jesus não entra falando sobre as histórias do passado, Jesus não entra fazendo uma aplicação incrível de um sermão que aquela pessoa nunca mais vai esquecer. Sabe o que Jesus entra naquela casa e o que ele faz? Ele olha para aquela menina e com compaixão, ele diz, da forma mais amorosa que alguém poderia dizer a uma criança, ele nem diz, menina, ele diz Talita, porque Talita no hebraico é a forma mais carinhosa de você falar com uma criança. Não existe meio mais carinhoso de você falar, é como se você tivesse para um bebezinho e falasse assim, Jesus estava dizendo para aquela menina, menininha. Ali Jesus já estava falando ao pai, pai, eu tenho tanto carinho por essa criança. Eu tenho tanto amor por essa criança. Irmãos, como Jesus entrou na nossa vida e tocou a minha história e automaticamente foi tocando a história dos meus filhos. Talvez alguns de vocês vieram para Cristo porque seus filhos vieram primeiro. Alguns de vocês conheceram a Cristo fora da religião, porque a religião tinha matado algumas coisas em vocês, como estava matando em mim, e eu fico imaginando o tipo de, o que Deus estava querendo me livrar. Irmãos, quando Jesus entra na nossa casa, e talvez você possa pensar assim, não, essa pessoa é muito religiosa, ela nunca vai aceitar um convite. Nós colocamos limitações e essa pessoa tem algo morrendo dentro da casa. Tem amigos seus que tem gente morrendo dentro da casa, tem sonhos morrendo, tem projetos morrendo, tem situações que estão morrendo e ela não conta para ninguém. Jairo não contou para ninguém, ele foi até Jesus. E quando as pessoas vieram dizendo, olha, não tem mais esperança, ela está morta, Jesus disse, fica tranquilo. Porque quando eu entro numa casa, tudo muda. Aquilo que estava morto, volta a viver. Jairo, fica tranquilo. Engraçado que as pessoas até riram quando Jesus disse, eu vou entrar porque essa casa, eu tenho um propósito para essa casa. Irmãos, algumas pessoas vão até rir dizendo assim, ah, não, você está recebendo esse crente na sua casa, ou não, você está indo na casa dessa pessoa. Essa pessoa não tem jeito, essa pessoa é muito religiosa, essa pessoa nunca vai aceitar. E de repente, tudo que essa pessoa está pedindo é, venham na minha casa porque tem algo morrendo aqui dentro. Talita cumi. Irmãos, tem algo que Jesus quer fazer na casa de alguém, que Ele quer fazer de uma forma tão amorosa, tão empática. Ele não precisa de eloquentes, Ele não precisa de gente que venha fazer uma pregação erudita, Ele só precisa de gente que possa dizer, Jesus, tem uma palavra de vida, porque eu amo essa família, eu amo essas pessoas. Você sabe por que você veio para Cristo? Porque alguém amou você. Alguém decidiu que você era tão amado para o coração dessa pessoa que você merecia receber a mensagem do Evangelho. Que amor é esse? Que amor lindo é esse? A próxima casa que Jesus entra é a casa de Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir. Como que é? Vamos lá, vida plena. Para te ver. E daí? Eu não sei essa música, vocês sabem. Atenção sobre mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso, ó Pai, sou. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Em Lucas 19, do 1 ao 10, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Nós estivemos em Jericó, a última caravana para Israel foi para Jericó. Gente, nós vimos a árvore e os guias falaram, pastor, essa é a árvore.
Poucas coisas em Israel, eles reproduziram, porque é camada sobre camada de terra durante esses 2000 anos, desde Jesus, mas essa é a árvore. Nós somos em Jericó, um lugar difícil, porque hoje está na Palestina, e nós entramos e nós vimos, ele falou, essa é a árvore, é provavelmente a árvore, porque ela é uma árvore milenar. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Era um homem o quê, gente? Era um homem o quê, gente? Era um homem o quê? Rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar, reclamar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Eu sou santo, eu frequento a igreja, eu sou da vida plena, e Jesus vai entrar naquela casa. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmão, Jesus entra na casa de Zaqueu, um homem rico. E é interessante que nós começamos falando sobre a casa do paralítico pelo telhado, uma casa simples. Provavelmente um homem pobre. Você percebeu como nós temos a tendência de sempre quando pensarmos que Jesus pode salvar alguém, nós pensamos que o pobre precisa mais? Há uma mentalidade, há uma estrutura mental que toda vez que nós pensamos em Jesus entrar na casa de alguém, nós pensamos assim, qual a casa de pobre que eu vou para pregar sobre Cristo? Nós sempre estamos olhando para baixo. E isso é uma verdade, nós precisamos, porque só que Jesus não entra apenas nesse tipo de casa, naquele tipo de casa, Jesus entra em todo tipo de casa. E muitas vezes, irmãos, aquelas pessoas que estão perto de você, às vezes pessoas que têm influência sobre você, pessoas que têm status, pessoas que têm um tipo de posição, de riqueza, é você que vai entrar na casa daquela pessoa. Porque no oculto, quando a luz se apaga e essa pessoa rica coloca a cabeça no travesseiro, ela está dizendo, meu Deus, eu preciso me encontrar com algo maior do que eu tenho vivido até agora. Tem orações secretas sendo feitas por pessoas que estão numa casa pobre e numa casa rica. Então Jesus, ele fala algo sobre Zaqueu. Ele fala, Zaqueu também é filho de Abraão. Quebrando a estrutura das pessoas. Irmãos, muitas vezes nós limitamos o agir de Deus. E talvez essa seja a estação que você precisa olhar para quem tem influência sobre você, quem tem algum tipo de status, talvez pessoas que você pensa, será que essa pessoa aceitaria eu ir na casa dela? Eu não sei nem como me comportar, porque a casa dela é muito chique, ou coisa assim. Eu quero dizer a você, não tem diferença para Deus, porque Deus não vê o status social, Deus não vê a posição. Deus cura um paralítico numa casa pobre e Deus restaura a vida de um homem como Zaqueu numa casa rica. E Zaqueu, ele é tão confrontado por Deus e com a presença de Jesus na sua casa que ele começa a mudar seu comportamento. Ele diz, olha, eu vou então devolver tudo que eu peguei e vou fazer isso 4 vezes mais. E ele começa a se posicionar. Irmãos, que salvação poderosa entra na casa de Zaqueu. Alguns de vocês talvez tiveram muito mais dificuldade em vir para Cristo porque seus amigos, eles tiveram questões a teu respeito que impediram o evangelho chegar, porque eles tinham algum tipo de coisa, porque você tinha um status, porque você tinha uma posição, porque você tinha conquistado algo, ou porque a pessoa achava que porque você tinha mais, ela não era digna de pregar para você. A maior riqueza que alguém carrega
não é o dinheiro que ela tem, a casa que ela tem, a maior riqueza que alguém carrega é a mensagem do evangelho que ela tem em si. Porque a mensagem do evangelho a tornou herdeira de Cristo Jesus. Irmãos, ninguém é mais rico do que quem tem Jesus. E a pessoa que tem riqueza, ela também precisa de Jesus. E essa é uma mentalidade que nós precisamos quebrar dentro da igreja evangélica. Porque toda vez que alguém quer pregar o evangelho, supostamente parece que tem segundas intenções. E Jesus não precisa do dinheiro de ninguém. Jesus não precisa da influência e o status de ninguém. O recurso e o dinheiro das pessoas serve para construir alguma coisa. Mas Jesus faz com ou sem. Nós nunca tivemos uma oferta de 8 milhões de reais como o Antônio. Mas Jesus é a nossa riqueza. E eu estou feliz com o que Ele tem feito nessa casa. Mês após mês. De pessoa após pessoa. Generosidade após generosidade. Porque cada um tem sua história com Deus. Nós não precisamos de recursos, nós precisamos de Jesus. Como toda pessoa também precisa de Jesus. E a última casa que eu quero falar nessa manhã. Jesus entra na casa de amigos. Marta, Maria e Lázaro. Você vai encontrar isso em João capítulo 11. E a história mais linda dessa entrada de Jesus na casa dos seus amigos, porque a casa dos amigos dele, Lázaro, Maria e Marta. E tem muitas histórias sobre Lázaro, sobre Maria, sobre Marta, histórias que ficaram marcadas nas escrituras. Mas o que é interessante é que a casa de Marta e Maria ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, bem no Vale das Oliveiras, no caminho das Oliveiras. Era uma casa onde era uma casa de descanso, era uma casa boa, uma casa confortável, uma casa de gente também que tinha algum tipo de prosperidade. E o que era tremendo é que Lázaro e suas irmãs não recebiam apenas Jesus, recebiam também os discípulos de Jesus. Então você imagina nessa casa de descanso a 3 quilômetros de Jerusalém, e nós vemos Jesus ficando mais nessa casa, próximo da crucificação. Jesus até ficou mais tempo nessa casa do que em outras casas mencionadas na Bíblia. E lá era um lugar de descanso para Jesus. Lá era um lugar onde Jesus podia dizer, aqui eu sou eu. Mas toda vez que Jesus vinha, ele provavelmente conheceu Lázaro antes do seu ministério, provavelmente amigo de infância, amigo de adolescência. Mas quando Jesus começa o ministério, Jesus não vai mais sozinho para a casa de Lázaro. Agora Jesus leva seus 12 discípulos. E é trabalho ter 13 pessoas na sua casa, com mais algumas mulheres, Maria Madalena e outras mulheres que andavam com Jesus. Você imagina você chegar no domingo e receber 15, 16 pessoas para almoçar na sua casa. Misericórdia, né, gente? Porque vai dar um trabalho. É por isso que Marta conta a história de Marta, toda atribulada, dizendo, meu Deus, e Maria ali aos pés de Jesus, e Marta pensando, gente, se fosse 3 eu dava conta, se fosse 5 eu até dava conta, se fosse 8 eu dava conta, mas meu Deus, é uma multidão, e Maria ali aos pés de Jesus, e tudo isso as escrituras estão demonstrando. Irmãos, Jesus ele entra nessa casa algumas vezes, mas teve uma vez que ele não entrou. Ou melhor, ele demorou para entrar. Eles estavam dentro da casa, Lázaro adoece e ele morre. Eles mandam mensagem para Jesus, ele não vem. Ele manda mensagem para Jesus, ele não vem. Ele manda mensagem para Jesus, eles mandam mensagem para Jesus, ele não vem. E toda a esperança que eles tinham era até o 3º dia, porque num certo conceito dos judeus, até o 3º dia ainda é possível que o espírito humano volte para o corpo. Era um entendimento da lei judaica. Mas Jesus não vem, e Jesus, sabendo disso, ele está quebrando um princípio ali. Ele está dizendo, se vocês confiam que eu posso fazer, mas tem algo maior do que eu para fazer, que tem algo que eu só fiz por conta disso, por conta daquilo, eu quero quebrar isso. E Jesus chega no 4º dia. No 4º dia para o judeu não havia mais esperança nenhuma, é por isso que
quando as irmãs chegam para Jesus e choram: por que você não veio? Por que você não chegou? Por que você demorou tanto? Se você tivesse chegado, então isso não teria acontecido. E Jesus chora. O versículo mais curto da Bíblia diz assim, o único versículo que tem tanta intensidade, no versículo mais curto da Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus não chorou por Lázaro, Jesus chorou pelas irmãs. Jesus chorou porque toda a situação que estava ali, vendo aquelas irmãs, e ele então mostra a sua humanidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você veio para Jesus porque um amigo foi na sua casa. E aquilo que era aparentemente, Jesus pode fazer isso, mas foi talvez no limite. Ou quando tudo estava perdido, quando não havia mais esperança, então um amigo foi até a tua casa. E teve empatia, chorou com você. Sofreu com você. Irmãos, e o que é mais interessante é que Jesus entra em casa de pessoas que estão feridas com ele, ofendidas com ele. As irmãs de Lázaro estavam ofendidas com Jesus. Por que você não fez isso? Jesus entra na casa de gente que se ofendeu com ele. Talvez você tenha amigos, talvez você tenha pessoas que se ofenderam com a igreja, se ofenderam com Jesus e não querem mais saber do evangelho. Talvez você era essa pessoa. Não quero saber de crente, não quero saber de igreja, não quero saber, porque tudo que eu tive foi decepção, frustração, ataque, foi gente me acusando. Eu não quero mais saber, você não sabe o que fizeram comigo. E de repente Jesus usou um amigo para dizer: tem algo diferente, tem uma igreja diferente, tem um relacionamento de um povo que é diferente. Eles não acusam, eles amam, eles mostram o que é pecado, mas eles não te rejeitam. Então toda essa estrutura foi quebrada e de repente você ouviu uma voz de Cristo dizendo: vem para fora. E tudo que estava morto em você revive, as faixas são tiradas e agora você é o testemunho vivo diante das pessoas. Não, eu me ofendi, mas Jesus me curou. Irmãos, talvez vocês tenham amigos que tenham se ofendido com o evangelho. E talvez é nessa casa que você tem aqui. Talvez você tenha amigos que você esteja pensando: gente, se eu falar para ele sobre igreja, ele já se decepcionou tanto. É nessa casa que você tem que ir. Porque Jesus continua tendo eles como seus amigos. Jesus não esqueceu de ninguém que a igreja feriu. Jesus não esqueceu de ninguém que se ofendeu com ele porque teve um luto, uma perda, alguma coisa pesada. Jesus não se esqueceu de ninguém. Quais casas Jesus quer entrar? Você tem esse tipo de casa? Você tem esse tipo de amigos? Você pode ser um dos 4 amigos que leva alguém pelas camadas do telhado? Você pode ser um tipo de amigo que pode entrar na casa de uma pessoa que está com a religião e você pode dizer: Talita cumi. Família que eu amo, levante-se. Você tem alguém, irmãos, que talvez esteja numa posição que ele tem tudo, mas não tem paz. E quando Jesus entra na casa, essa pessoa diz: o que eu faço para seguir a Cristo? E às vezes a pessoa mais importante do que você que trabalha com você é que você vai dizer: olha, estamos num projeto na igreja, 4 semanas. Você aceitaria eu ir 4 semanas na sua casa? Se você está buscando o Senhor para dizer: Senhor, por favor, que o evangelho alcance essa cidade, meus amigos, Senhor. Converse com o seu líder de GC, se organizem nos GCs. Irmãos, que essa palavra ela não seja só inspiradora, ela seja as palavras dessa série que sejam um confronto para a nossa alma. Senhor, eu não posso ficar sem pregar o evangelho, porque a mesma bênção que eu recebi, eu preciso abençoar. E hoje nós vamos participar da ceia com esse compromisso, dizendo: Senhor, por favor, me ajude a cumprir minha missão para levar o evangelho para a casa de alguém. Por isso que esse movimento de Casa de Paz não é para pregadores, mas para mensageiros. Não é para gente que conhece a Bíblia, para mensageiros. Para gente que tem um testemunho,
Para gente que só vai ler o roteiro da ministração lá e depois vai dizer, olha, Jesus mudou, e contar o seu testemunho, Jesus mudou minha vida. Orar com a pessoa. E essa pessoa vai encontrar Jesus. Paz sobre essa casa. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Pegue a ceia nas suas mãos. Ao participarmos da ceia, nós estamos dizendo, o sangue de Jesus me salvou. Eu tenho o compromisso de anunciar a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. Mas, irmãos, existe uma coisa que a mesa de Cristo faz. Ela nos cura. A mesa de Jesus nos cura. Nos cura de medos, nos cura de impedimentos, nos cura. A mesa de Cristo nos cura. E talvez você esteja debaixo de algum tipo de situação que te impede de ir. Eu quero dizer, da mesma forma que Jesus entrou na sua vida, com uma pessoa que era, talvez, nem tinha todo o padrão que você imaginava que um crente teria, mas essa pessoa ministrou o evangelho e você encontrou a Cristo. E talvez o amigo que te trouxe para Cristo nem está mais com Cristo. E talvez seja você ir fazer o caminho de volta, e não por uma semana. Você não, tem um projeto, só que tem que ser 4 semanas. Porque essa paz vai vir na sua casa progressivamente. Irmãos, eu creio que existe um ambiente de salvação. Mas primeiro Jesus quer trabalhar em nossa vida. Então, vamos adorar antes de participarmos da ceia. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Você pode declarar isso? Tua mesa cura. Aqui tem vinho e Aqui pão. tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem um lugar pra mim. Levanta agora os elementos da ceia. Senhor, nós estamos na mesa do Senhor. Senhor, e nós confiamos que o Senhor é aquele que cura o nosso coração, e o Senhor é aquele que nos dá um nome, e nós carregamos o nome da família. E essa família é a família de Cristo. Senhor, nós oramos pelas pessoas que o Senhor foi nos lembrando durante essa palavra. Pai, nós oramos por essas pessoas agora, enquanto participamos da ceia, dizendo: o Senhor nos salvou. Pai, que a gente possa ver essas pessoas nesse próximo ano participando da ceia, vindo para Cristo, encontrando Jesus na sua caminhada de fé. Pai, nós oramos agora para que nós não participemos da mesa do Cordeiro sozinhos.
Senhor, porque o Senhor nos deu relacionamentos, amizades, para podermos sentarmos juntos à mesa do Cordeiro. Pai, toca essas pessoas agora. Nós ceamos, Senhor, lembrando que a salvação alcança uma cidade toda, e é para isso que o Senhor Jesus morreu, para o Evangelho ser pregado a toda a criatura. Pai, nós participamos da mesa do seu Filho Jesus, dizendo obrigado, Jesus, porque o Senhor entrou na nossa casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Comamos todos juntos. Participemos todos juntos do cálice. Pai, obrigado. Obrigado porque estamos aqui nesse primeiro domingo do mês. Obrigado porque estamos aqui na Tua presença, Te adorando, rendendo louvores ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque um dia Jesus trouxe paz à nossa casa. Não a de madeira, não a de cimento, não a nossa casa física. O Senhor trouxe paz à nossa casa interior. E isso se estendeu a toda a nossa casa física. Pai, nós pedimos que a Tua igreja seja uma igreja evangelizadora, mensageiros de paz, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessas próximas semanas, você não vai contatar essas pessoas, você vai orar por elas, porque antes de fazer um convite, você vai orar por elas, orar no seu GC, pegar o material. O seu líder de GC tem todo o material para você já ir estudando, mas comece a se preparar para isso, porque Jesus quer salvar alguém, e você pode ser o mensageiro que Jesus quer usar, amém? Se você é novo aqui, não saia sem pegar uma lembrancinha nossa, e você pode deixar o cálice com os irmãos que estão ali nos corredores. Nos ajude a organizar para o próximo culto. Deus abençoe e um bom domingo a todos.